A oitava razão pelo qual nós falamos em outras línguas é porque línguas também é adoração. Aleluia. Veja, quantos de nós já não pensamos que a adoração era simplesmente quando nós entrávamos aos domingos à igreja e ali com as mãos levantadas nós falávamos: eis-me aqui, Senhor, e de repente olhávamos para o céu, mandávamos beijinhos e piscadinhas e dizia: ó Senhor, eu te amo, né? E apesar de passar toda a semana pensando nos nossos negócios, vivendo a nossa vida, pensando em nós mesmos, nós entrávamos ali e ajoelhávamos e com as mãos rendidas ao chão, parecíamos estar adorando, não é mesmo? Com esse modo velho de pensar, como se Deus quisesse ser agradado, quisesse que todos os olhos se voltassem para Ele. Não, queridos, isso é muito carnal, isso é muito pequeno, ainda que se tenha parte nessa nossa vida de adoração a Jesus. Mas quando nós olhamos para o capítulo 4 do Evangelho de João, nós vamos ver Jesus justamente dizendo isso à mulher samaritana, ali no poço de Jacó. A mulher perguntava a Jesus, né? Olha, onde nós vamos adorar? Uns falam que é nesse monte, outro naquele outro monte, nessa cidade, nesse templo. E Jesus: não, mulher, não, vocês não entenderam, ninguém nunca entendeu, e eu estou aqui para revelar a vocês que os verdadeiros adoradores são os que adoram em espírito e em verdade. Uau! Olha qual é o assunto, né, queridos? Adoração. Adoração Jesus estava dizendo que era a respeito daqueles que receberiam, e nós agora que recebemos a sua vida, tudo era a presença dele em nós, para que agora ele viva através de nós. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. De modo que agora nós podemos amar como Jesus ama, nós podemos confiar como Jesus confia, nós podemos pensar como Jesus pensa, nós podemos sentir como Jesus sente. Oh, aleluia! E nós podemos também falar como Jesus fala. E nada melhor do que permitir que Ele mesmo, através da sua linguagem espiritual, do seu idioma celestial, possa falar nos nossos lábios, então expressar a verdadeira adoração a Jesus. Não é maravilhoso? Quero mostrar a vocês um texto também que está em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 18, que diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha que maravilhoso isso. Enchei-vos do Espírito. Paulo está instruindo a igreja de Éfeso. Como assim, Peterson? Não fomos cheios do Espírito? Sim, queridos, fomos cheios do Espírito. Acontece que quando nós abrimos a nossa boca, e ele vai dizer ali no verso 19, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Oh, aleluia! Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E aí no 20 ele termina: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, que maravilhoso, queridos. Ele diz, olha, enchei-vos do Espírito. Queridos, para que nós possamos ser cheios do Espírito, nós precisamos esvaziar-nos primeiro daquilo que anteriormente fomos cheios pelo Espírito. Não é maravilhoso? Toda vez que nós abrimos os nossos lábios com cânticos espirituais, então o processo de esvaziamento e de enchimento começa naturalmente. Oh, que maravilhoso. Cânticos espirituais, queridos, nada mais é do que cânticos em outras línguas.
Sabe, quando eu ainda era criança, eu ouvia em algumas igrejas, né? E aí o pastor falava assim, lá na frente: queridos, vamos entrar em espírito, vamos... Aí outros falavam, né? Vamos orar em espírito. E aí outros ainda falavam, vamos cantar em espírito. E aí as pessoas simplesmente abaixavam, né? Sentadinhas ali no banco, abaixavam suas cabeças e entravam num silêncio. Olha só que coisa. Como se o silêncio fosse esse momento de orar em espírito. Orar em espírito ou cantar em espírito não é orar em silêncio ou cantar em silêncio. Como vamos orar se não abrimos a boca? Como vamos cantar se não movimentarmos os nossos lábios? Não é mesmo? Ah, querido, né? Tudo isso é muito bom, é muito gostoso aprendermos. Cânticos espirituais. Da mesma forma que nós podemos falar em outras línguas, nós podemos também cantar em outras línguas, né? Cânticos espirituais ou a linguagem espiritual é a linguagem que o próprio Espírito pode falar ou cantar na nossa boca, usando agora o nosso próprio corpo para a adoração, né? Para a contemplação, declaração à pessoa de Jesus Cristo, o nosso amado. Fale em outras línguas, cante em outras línguas, seja cheio do Espírito Santo. Adore ao Senhor Jesus em outras línguas.